Esta história começa no meio da rua, onde um garoto dirigia um carro luxuoso. Esse é Shen Yan, que ao sair do veículo foi filmado por algumas garotas, já que ele é filho de uma família rica. Logo atrás dele, no mesmo carro, saiu uma garota muito bonita que está no segundo ano da faculdade e faz parte da turma de comissários de bordo. Ao vê-lo sair com a garota, todos os garotos que observavam comentaram que ele teve muita sorte por estar com uma deusa como aquela. Mas é claro, sendo bonito e rico, ele tem prioridade na escolha de sua parceira. Outro mencionou que, além disso, muitas das garotas mais desejadas do primeiro ano estavam atrás dele. Enquanto Joan caminhava com a garota, os outros começaram a comentar entre si que tinham um corpo melhor do que o dela. Vamos ver, pensaram, imaginando se teriam alguma chance com Yan. No entanto, ele os ouviu e se virou. Ele já esperava que sua vida luxuosa e invejável chegasse ao fim no terceiro ano da universidade. Por causa do que aconteceu, não apenas as 3 agências de viagens de sua família faliram, mas também acumularam uma dívida de 1 milhão. Johan convidou seus amigos para jogarem um cybercafé, mas agora que ele não tinha mais dinheiro e não podia usá-los por capricho, eles pararam de se interessar por ele. Seus falsos amigos gradualmente se afastaram, e agora que seus pais e sua irmã moravam em um apartamento alugado, Joan teve que voltar a morar no dormitório da universidade. Nessa situação, ele nem sabia se conseguiria levar uma vida decente, até que chegou o momento em que sua namorada atual, Shan Ting-yan, lhe perguntou se ele encontraria outra garota que fosse mais compreensiva com ele. E também pediu que ele não a chamasse mais de Tink. Joan ficou confuso. 3 anos de relacionamento e ela terminou tudo tão facilmente. Como ele pôde deixá-la daquele jeito? Ting respondeu, perguntando se por acaso ela achava que o amor dele era puro. Ela realmente não sabia que tipo de sentimentos existiam no relacionamento. Despediu-se dele e também pediu que ele não a ligasse mais. É melhor nunca mais nos vermos. Em seguida, entrou em um carro preto. O protagonista apenas suspirou baixinho. Parecia que isso já era esperado. No entanto, antes que ela entrasse, ele a deteve segurando sua mão. Se ela não usaria mais as bolsas de marca que ele mesmo comprou para ela, então por que não as devolvia? Obviamente, a garota ficou indignada, gritando que esteve com ele por 3 anos e que a única coisa que ele lhe comprou foram algumas bolsas. Yan respondeu que sabia disso e que mesmo que fossem apenas bolsas, ele não queria que ela as devolvesse, nem que lhe pagasse por elas. Enquanto isso acontecia, o cara no carro pediu para Tink não ficar brava, pois não valia a pena. Ele também perguntou ao protagonista se queria que o levassem. Joan ficou chateado ao ouvir outro cara chamá-la de Tink. Quando ele mesmo a chamava assim, ela ficava brava. O outro mencionou que estavam com pressa, mas que se preocupava com o humor dela depois do término. Então por que ele não aceitava uma carona para casa? Joan ficou ainda mais irritado, pensando que, se não se defendesse, pareceria um idiota. Então simplesmente agradeceu pela oferta e disse que não precisava se preocupar, só queria que ele cuidasse bem de Tink. O outro cara respondeu que já sabia disso e que Ting estaria em muito boas mãos, ainda mais com ele. Sim, é assim que se fala. Os homens devem dar o melhor para as mulheres. Antes de irem embora, Joan pediu que ele anotasse algo, confessou que Ting gosta de preservativos da marca Okamoto e que ele não precisava se preocupar em comprar meias muito boas, pois, se fossem de má qualidade, incomodariam ela. Além disso, disse que os uniformes de enfermeira e policial eram os preferidos dela na cama. O cara ficou furioso, apenas o chamou de perdedor e acelerou. Enquanto isso, Joan apenas esperava que a escolha de Ting fosse a certa e que ela conseguisse a vida que queria. Após essas palavras, um sistema foi ativado. Sistema Vida Perfeita carregando. Shen Yan, 21 anos, 1,82 de altura, 72 quilos. Riqueza, 87 ienes. Habilidades, nenhuma. Ele se perguntou por que estava sendo escolhido como anfitrião do sistema, já que nem sequer estava à beira da morte, talvez estivesse alucinando. O sistema terminou de carregar e anunciou: uma vida perfeita não requer apenas dinheiro, mas também a admiração do sexo oposto. Sua primeira missão é gastar dinheiro em uma pessoa do sexo oposto que tenha um nível de afinidade superior e ganhar sua admiração. Como recompensa, o dinheiro será devolvido multiplicado por 3. Se a afinidade aumentar dentro do prazo, a recompensa dobrará. No entanto, você só poderá usar suas economias ou dinheiro já disponível. Yan balançou a cabeça.
Ele não sabia mais o que estava acontecendo. Foi então que uma garota o observou e disse que entendia que o término o machucou, mas que não havia razão para ficar parado no meio da rua. Essa era a conselheira Xiao, que tinha acabado de presenciar toda a cena. Mas certamente algo melhor está esperando por você, disse ela. Acima da cabeça dela havia o número 65. Johan imediatamente percebeu que o que estava acontecendo antes não era uma alucinação, pois agora conseguia ver aquele número. A professora pediu para ele se animar. Alguém melhor virá até você. Johan, um tanto envergonhado, confessou que estava bem, mas por dentro pensava que agora tinha uma vantagem. A professora perguntou se ele havia pensado na bolsa de estudos e disse que, se entregasse os documentos logo, ela poderia ajudá-lo com alguns contatos. Johan respondeu que alguns milhares de ienes não eram nada comparados às dívidas de sua família. Era melhor dar a bolsa a um colega que realmente precisasse. Isso é o que um homem faz. A professora aceitou e pediu que, se ele tivesse qualquer problema no futuro, a procurasse. Não importava quais fossem. Ela se despediu. Yan pensou que a professora atendia aos requisitos e que o tempo era limitado. Mas será que realmente dariam a ele um reembolso após concluir a missão? Ele não tinha nada a perder, então faria isso agora mesmo. Ele pediu para a professora esperar e disse que compraria um chá com leite para agradecer pelo conselho. A professora aceitou a bebida e agradeceu. Seu saldo inicial era de 87 ienes e a bebida custou apenas 6. No final, seu saldo se tornou 99 ienes. Enquanto a afinidade da professora permanecesse acima de 60, ele teria uma oportunidade. Se fizesse tudo certo, poderia pagar todas as dívidas de sua família e, mais do que isso, se tornaria mais rico do que antes. Porém, seu capital atual era de apenas 99 yuans. Ele precisaria obter capital inicial suficiente e encontrar as garotas certas para gastar dinheiro com elas. Hoje em dia, Yan conseguiu 49 mil yuans depois de vender suas barras de ouro e fazer alguns empréstimos, além dos 99 que ele já tinha. Embora soubesse muito bem que na frente da professora ele era apenas um aluno pobre com uma família falida, ele precisava ter cuidado se quisesse dar algo caro a ela. No final, ele comprou uma bolsa que custou quase 40 mil yuans, mas faria a professora acreditar que era uma imitação para que ela aceitasse, embora ele não soubesse se ela tinha um parceiro. Quando a professora abriu a porta, perguntou o que John estava fazendo ali. Ele se desculpou, pois aparentemente a incomodou enquanto ela cozinhava. Também mencionou que durante esses 3 anos de universidade, ela cuidou muito bem dele, e apesar de sempre tê-la visto como uma pessoa comum, hoje ele entendia o quão valioso e caloroso era esse apoio, por isso queria lhe oferecer um gesto de gratidão. A professora achou que a bolsa parecia muito cara e respondeu que não era necessário, pois era sua professora e fazia parte do seu trabalho. Insistente, ele disse a ela que a bolsa era uma imitação, custando apenas 200 yuans, então ela não precisava se preocupar, pois ele jamais gastaria tanto dinheiro estando em uma situação difícil. Que filho da mãe, pensou Yan. Se ele não fizesse algo para agradecê-la, que tipo de pessoa seria? A professora pensou que se rejeitasse a bolsa naquele momento, isso o machucaria ainda mais, então acabou aceitando. No entanto, prometeu que, em seu aniversário, retribuiria o gesto. Ah, mas ela havia se esquecido de que estava cozinhando. Então, correu para desligar o fogão e perguntou ao protagonista se ele não queria ficar para o jantar. John respondeu que ficaria, desde que o namorado dela não se importasse. Mas ele também disse isso porque precisava estar perto dela para aumentar a afinidade e conseguir o reembolso. E isso não demorou a acontecer. Agora, Yan tinha um total de 120 mil yuans. Uma bolsa que lhe custou quase 40 mil triplicou de valor. Não era como se ele nunca tivesse gastado 80 mil yuans antes, mas ganhar essa quantia pela primeira vez, esse era o verdadeiro sabor da vitória. A professora pediu que ele se sentasse para comer e parasse de olhar tanto para o celular. O protagonista então perguntou onde estava o namorado dela, e ela, surpresa, perguntou do que ele estava falando. Ela disse que não tinha namorado. O protagonista ouviu isso e, sem hesitar, se aproximou para ajudá-la a desamarrar o avental. Mas naquele momento, outra garota apareceu perguntando o que eles estavam fazendo. Era a irmã mais nova da professora, chamada Meng, que viu como os dois estavam bem próximos. A professora a apresentou ao protagonista, mas Meng teve uma péssima primeira impressão dele. Então, John apenas se desculpou, inventando que já havia comido antes de vir e disse que voltaria para a universidade. A professora ficou se perguntando se isso era verdade, pois até um momento atrás parecia que ele ia se sentar para jantar.
Assim que o protagonista saiu, sua irmã lhe disse que aquele garoto tinha más intenções. "Como ousa um aluno querer conquistar sua professora?", exclamou ela. Enquanto isso, Yan estava na universidade pensando em quem ele deveria gastar dinheiro agora. Ele sabia muito bem que, com a professora, ele só tinha uma relação de professor e aluno. Então, de repente, um garoto correu até ele. Yan não o reconheceu de imediato, mas era seu colega de quarto. O garoto estava agitado, e Yan perguntou por que ele estava assim. O colega respondeu que sua deusa, Min-hui, tinha ido ao cinema com aquele bastardo do champanhe. Yan sabia de quem ele estava falando. Ela era a chamada deusa do segundo ano de comércio internacional. No entanto, ele nunca tinha falado com ela, mas o colega pediu que ele se virasse e olhasse para ela. Os olhos do garoto brilharam ao perceber que Min-hui realmente tinha ido apenas ao cinema e não a um motel. Isso significava que ele ainda tinha uma chance com ela. Yan sabia que isso era impossível. Sempre que seu colega estava perto dela, ele perdia completamente a dignidade. No entanto, algo o surpreendeu. Os pontos de afinidade de Min-hui em relação a ele eram ainda maiores do que os da professora. Ela tinha 72 pontos. Enquanto isso, ao vê-lo, a amiga de Min-hui perguntou se ela sabia que ele já tinha sido abandonado pela ex-namorada, Ting. Ela disse que ele merecia. No final, não foi tão ruim, mas Min ficou se perguntando por que Ting terminaria com alguém como ele. No início do semestre, foi a amiga dela quem a incentivou a se aproximar do protagonista. O que mais incomodava Min era que caras ricos sempre agiam de forma arrogante. Mas agora que a família dele estava falida, ele ainda continuava arrogante. Para ela, era normal que Ting tivesse terminado com ele. Depois das palavras da amiga, os pontos de afinidade de Min para com o protagonista começaram a cair lentamente. Vendo isso, Yan não queria ficar parado. Então perguntou ao colega se o incomodaria caso ele e Min-hui acabassem juntos. O colega respondeu que não achava que Yan fosse capaz de conquistá-la agora que não era mais rico. Mas, se realmente conseguisse, ele não se importaria, desde que Min-hui não acabasse com aquele bastardo do Shan Peng. Sem perder tempo, Yan se aproximou de Min-hui. Ela ficou surpresa, perguntando-se por que ele estava falando com ela daquele jeito de repente. Sua amiga interveio, perguntando o que ele queria com Min-hui. Yan, com um tom confiante, a convidou para jantar sushi, mencionando que já havia reservado uma mesa para o dia seguinte. Min-hui perguntou se essa era uma proposta direta dele. A amiga dela, por outro lado, questionou se Yan teria dinheiro para ir àquele restaurante onde o consumo mínimo era de 1.000 yuans por pessoa. Yan apenas respondeu que, depois do jantar, gostaria que Min-hui o acompanhasse para escolher um presente de aniversário para sua irmã. Ele disse que ela não precisava responder naquele momento. Amanhã, quando se vissem novamente, ela poderia lhe dar uma resposta. Min-hui perguntou à amiga se achava que era uma boa ideia, já que ela havia acabado de ver um filme com o Champagne, mas a amiga respondeu que não havia problema nenhum, afinal ela comeria comida japonesa de primeira classe, e a diferença entre Champagne e Yan era que pelo menos Yan era bonito. Champagne só tinha o dinheiro da família. Se a família de Yan conseguisse superar a crise, ele superaria Champagne de longe. Além disso, elas só sairiam para comer e caminhar, e se ela quisesse ajuda, ela só tinha que ligar para ela. No anoitecer do dia seguinte, Joan e Min chegaram ao restaurante de sushi. A garçonete tratou bem Yan, porque ele era um cliente frequente. Min diz a Yan que ele não precisa gastar tanto dinheiro, já que ouviu sobre o que aconteceu com sua família, mas Joan diz que ele não precisa se preocupar, que o sabor ali é incrível e, portanto, vale a pena. Quando ele viu o pedaço de comida tremendo, que por sinal foi cortado por ser muito atrevido, John ficou nervoso, mas teve que se controlar, pois fazia apenas 2 meses desde a última vez que ele colocou. Que sorte ele tem! Alguns perguntaram por que ele a convidou. Na verdade, era só para ajudá-la a escolher um presente para sua irmã. John menciona que sempre quis convidá-la para comer, mas não havia encontrado tempo. No entanto, a afinidade de Min começou a cair, fazendo Yan se perguntar se essa resposta estava errada. Ele também menciona que, durante o treinamento militar, ele se lembra de como ela sempre lhe pagava bebidas e de como às vezes conversavam no WhatsApp. Essa resposta chamou a atenção de Min, pois ela ainda se lembrava dele fazendo-a feliz, e assim, os pontos perdidos seriam recuperados. Então, 40 minutos depois, o total do jantar foi 2.920, mas por ser membro,
lembro, no final ficou em 2.774. Quando saíram, os homens pensaram que o custo daquela refeição era quase equivalente ao que ela gastava em um mês e seus pontos de afinidade aumentaram 3 vezes. Ah, também lembrei que quando ela saiu com champanhe, ele apenas disse a ela que eles comeriam primeiro no refeitório da escola e da próxima vez ele a levaria para comer. Apesar de ter dinheiro, ele era um pão duro. Enquanto isso, ele quase gastou 10.000 ienes em um único jantar. E não só isso, mas também a afinidade com Min aumentou. Foi uma vitória para todos. Quanto mais ele olhava para ela, mais ele gostava dela. Talvez porque ele tivesse dinheiro, pensou. Min pegou Yan pela mão, pedindo que ele se apressasse para o shopping para escolher um presente para sua irmã. No shopping, ela encontrou o atual namorado de Ting e se perguntou como ele poderia andar com outra garota se eles tinham acabado de terminar. O cara estava chateado, como ele podia ir a um lugar assim, um cara pobre como ele? Mas o que mais os deixou bravos foi que ele havia trabalhado duro para comprar muitas sacolas para Ting e assim conquistá-la. E aquele cara com dívidas ainda tinha garotas bonitas. A vida é injusta. Yan pediu para visitar outras lojas primeiro e o namorado de Ting pediu para ele dar uma olhada. Ting aceitou, pois também estava curioso sobre o porquê daquela garota estar com Joan. O piloto cumprimentou-o, dizendo que ele veio aqui para comprar um presente para sua irmã, ao que o namorado de Ting perguntou por que não existe um mercado melhor para comprar esse tipo de presente do que esse lugar. Enquanto Ting se aproximava de Min, pedindo para ela não ser enganada por Yan, o cara ficou na frente dele, dizendo que a única pessoa que trai aqui é ela. Ah, e o namorado de Ting disse a ele que ela não fala com ele desse jeito, que agora ela era sua ex-namorada. Além disso, eles conheciam bem a situação familiar dela e não achavam certo ele ir e impressionar outras garotas com dinheiro. O cara pensou que eles realmente foram feitos um para o outro, elas eram nojentas. Mas nesse momento, o sistema de uma vida perfeita foi ativado com uma missão especial, dizendo que uma vida perfeita não deve ser menosprezada pelos outros se gastam com uma pessoa do sexo oposto com afinidade maior que 60, o que faz com que as emoções negativas dos outros aumentem a cada 5 pontos. Sua recompensa dobraria. Isso deu à protagonista mais motivos para fingir um pouco delas. Imediatamente, Joan pegou a mão de Min e ao entrar naquela loja, os trabalhadores não quiseram atendê-la. Yan, desde antes, era uma cliente regular junto com Ting. Ela sempre os fazia andar muito para experimentar as coisas e no final, se não gostasse, ela não comprava nada. Mas a outra garota ameaçou Ting, que escolheu uma bolsa, perguntando ao namorado se ele poderia pagar por ela, e a outra garota foi atendê-los. Uma cuidaria dos clientes estáveis e a outra dos clientes problemáticos, como Yan. Enquanto embrulhava sua bolsa, eles lhe ofereceram alguns itens extras que combinariam perfeitamente, mas eram um pouco caros, como alguns ursinhos de pelúcia com uma saia. O que diabos? Me diga, essas coisas pareciam fofas e jovens para sua irmã, mas a garota que a serviu disse que aquelas duas coisas valiam 50.000 ienes, eram muito caras. Enquanto o namorado de Ting começava a ficar nervoso, pois não queria que ela pegasse o conjunto inteiro, pois seriam 100.000 ienes no final, Ting se aproximou dele, pedindo para ele pagar. Afinal, John estava ali, e ele tinha que mostrar seu poder na frente dele, mas ele não tinha tanto dinheiro no cartão que tinha, embora, em voz alta, John tenha dito ao funcionário que ela levaria as 2 sacolas. Ha! E ela também compraria os acessórios que haviam sido recomendados para a jovem, ou seja, para o funcionário Ting. Ela se perdeu, achando que não teria mais dinheiro, mas enquanto ela estava fazendo as contas, no final teve que pagar 131.000 ienes, exatamente o valor que Yan tinha depois de devolver a comida. Joan deu a ela seu cartão para pagar, e o funcionário ficou sem palavras. Mas Ting também gritou com ela, perguntando onde ela conseguiu tanto dinheiro se sua família estava falida, e seu namorado respondeu que talvez ela tivesse pedido um empréstimo para se exibir, mas Juan, vendo-os de cima, responde que podem pensar o que quiserem, mas se ele pudesse pagar algo assim, por que não? Ele também foi e comprou outra bolsa para Ting, afinal, elas custam apenas um pouco mais de 20.000 ienes, porque um homem não deve apenas ter classe, mas também ser generoso. Afinal, o carro que ele dirige deve custar cerca de 700.000 ienes, isso não deveria machucá-lo. Ting se virou para dizer
que isso era verdade, ele tinha que mostrar seu poder, mas seu namorado achava que ele comprou o carro com um empréstimo e não podia contar isso a Ting. Então ele acabou se fazendo de bobo, mencionando que estavam ligando para ele. Ting simplesmente se virou para olhar para Yan e a garota enquanto saíam. Por sua vez, John observou enquanto seus pontos caíam ainda mais. Ele entregou uma das sacolas para Min, mas ela não quis aceitar por causa do quão caro era. Ao que Joan disse a ela que não era nada, era apenas uma tigela. E comparado ao momento ruim que eles fizeram ele passar com aqueles comentários desagradáveis, era sua maneira de se desculpar. Min acabou aceitando, mas Joan disse para ele levar aqueles presentes também. Min perguntou a ela se aquilo não era para sua irmã, e Joan, querendo parecer legal, respondeu que não sabia se sua irmã iria gostar daquilo, mas pelo menos sabia que Min gostava. Mas por dentro, ela estava pensando que, se ele desse aquilo para sua irmã, ela certamente o repreenderia por gastar dinheiro. Desde o começo, ele estava planejando dá-los para Min, enquanto ela achava que aquilo já era demais. Mas agora, tudo isso a fazia se perguntar se isso não lhe daria a impressão de que ele estava interessado nela, o que ela mal dava. Ela respondeu que não poderia aceitar algo assim, mas Joan pegou suas mãos pedindo para ela não se preocupar. Isso era apenas o começo e eles tinham muito tempo pela frente, então se ela não aceitasse, ela só se sentiria mal, e então o sistema deu a ela as missões como concluídas. No final, ela receberia 6 vezes o valor gasto. Agora ela tinha 786 mil ienes. Stonks! Joan pensou que Min agora era sua mina de ouro. Ela tinha que cuidar bem dele e não permitir que a afinidade caísse novamente. Então, ele sugeriu voltar para a escola. E embora ele quisesse dormir com ela, era melhor não forçar as coisas e deixá-las fluir naturalmente. Por outro lado, Min pensou que, ao contrário de Champang, ele não disse a ela para ir para um hotel, embora ela não se importasse, né? Quando Yan subiu para seu dormitório, alguns meninos parabenizaram Champang por sair com a flor de sua classe, ou melhor, a Min, mencionando que o invejavam. Eles até queriam fazer uma festa convidando todos de sua classe. Joan, em silêncio, entrou em seu quarto e seu amigo mencionou que aquele cara bastardo, Champagne, já estava comemorando só por sair com Min para ver um filme. Joan o pegou pelo ombro e respondeu que ele não tinha muitos dias de glória restantes, porque Min não estaria com ele. O outro se perguntou se isso seria verdade, já que provavelmente depois dos filmes, talvez eles tenham feito outra coisa. Joan olhou para seu celular e agora que ele tem dinheiro de sobra, queria visitá-lo. Aqui conhecemos o tio de Joan. Quando o protagonista o cumprimenta, seu pai pede que ele espere um pouco. Os adultos falam, mas a verdade é que o pai de Joan estava pedindo tempo para pagar o empréstimo. O tio de John menciona que dar uma parte a ele é o suficiente, pois ele tem algumas despesas atualmente. A mãe do protagonista grita com ele, dizendo que quando emprestaram dinheiro para abrir seu lava-jato, nunca o pressionaram, mas ele vem pressioná-los repetidamente por 200 mil yuans. Além disso, ele sabia que não tinha despesas urgentes, pois havia pedido para sua esposa. O tio menciona que pagar dívidas é algo natural e ainda bem são família, porque se não fosse assim, ele já teria mostrado o quão agressiva é uma cobrança. A mãe de Johan diz a ele que ele é ingrato, como ele ousa querer usar violência. O pai de John diz a ele para se acalmar e pergunta se ele ainda tem algumas joias de ouro para que ele possa procurá-las e vendê-las, e então eles comprarão mais. Nesse momento, uma janela aparece dizendo que uma vida perfeita não deve ser sobrecarregada com dívidas. Então, a missão agora é pagar a dívida da família ou a sua própria. Na primeira vez que você pagar 200 mil yuans, receberá 1 milhão de yuans para despesas exclusivas com carros. Essa tarefa veio na hora certa, porque mesmo que não tivesse dado certo, ele planejava ajudar sua família a cobrir algumas despesas. Sua mãe, um tanto desanimada, menciona que todas as joias que seu marido lhe deu estavam lá, e ela nunca quis vendê-las por causa do que significavam para ela, mas com isso, ela pagaria uma parte da dívida que eles devem ao tio de John. Ao ouvir isso, ela se lembrou de como, no seu primeiro ano de universidade, ela havia tirado 2 moedas de ouro daquele caçador de tesouros e as vendeu para comprar uma bolsa para Ting. Então, ele não hesitou mais e saiu da sala mencionando que tinha dinheiro, mas seus pais não acreditaram nele. Além disso, aquele pouco dinheiro que ele certamente tinha, é melhor se ele o usar para recarregar os cartões de jantar em sua universidade
universidade, um tanto envergonhado, o Bruto diz a eles que é verdade, pedindo ao seu pai pela transferência que ele tinha acabado de fazer. Ambos ficaram atônitos, perguntaram a Joanne onde ela havia conseguido tanto dinheiro. Ela inventou que, quando lhe deram, ele investiu dinheiro extra em criptomoedas, por recomendação de um amigo, e até recentemente elas subiram muito de valor. Seus pais acreditaram nele e com esse dinheiro pagariam a dívida com seu tio. Agora que sua dívida estava quitada, eles pediram para o tio ir embora e não incomodá-los mais. O tio ficou um pouco nervoso ao ver como sua cunhada o olhava com olhos de desprezo e eles acabaram o expulsando de casa. O tio pensou que ele veio cobrar deles porque tinha medo de que, se passasse mais tempo, eles teriam mais dívidas e não poderiam pagar. Mas de onde tiraram tanto dinheiro tão rápido? Se voltarem a ser a família que eram antes, não conseguirão se dar bem no futuro. Enquanto isso, John estava muito feliz. Ele não só conseguiu ajudar seus pais, mas agora já havia ultrapassado 1 milhão em ativos. No entanto, ele sabia que, para resolver todas as dívidas de sua família, ainda havia muito mais do que isso. Mesmo que ele desse esse 1 milhão para seu pai agora, não seria o suficiente. O melhor é gerar mais dinheiro, mas enquanto isso, ele deixaria 200 mil yuans para eles. Então, primeiro ele perguntou se eles precisavam urgentemente dessa quantia. Sua mãe respondeu que era melhor guardá-la, já que as outras dívidas não eram tão urgentes. No entanto, o pai de Ian pediu para ela esperar, e um tanto envergonhado disse que 50 mil seriam úteis agora, ao que Joanne aceitou com um sorriso, o que a fez rir, pois seu pai havia pedido da mesma forma que fez quando Ian se aproximou dele para pedir dinheiro. Depois disso, Ian foi com a professora, esperando por ela do lado de fora do apartamento dela, pois sabia que ela não tinha aulas à tarde. Então Ian alegremente perguntou se ela estava livre esta noite, porque queria convidá-la para jantar, e como da última vez foi ela quem a convidou, queria retribuir o favor. O que John esperava era que, atrás dela, sua irmã voltasse a aparecer. Ela sempre o interrompia nos momentos em que ele queria se aproximar dela, mas ele sabia que era melhor não mexer com ela. Então Ian acabou se desculpando, mencionando que havia esquecido de fazer algo na escola. Talvez eles deixassem o jantar para outra ocasião. Sua irmã lhe disse novamente, ele diz que sabia que o cara tinha más intenções. A professora menciona que era apenas um jantar e mesmo que ele tivesse outras intenções, ela não aceitaria. Joanne estava nervosa, lembrando como, quando ele costumava dirigir seu carro, ele ligava o ar-condicionado enquanto acariciava Ting. Isso era tão relaxante e ao mesmo tempo o fazia lembrar que ele tem um fundo especial para comprar um carro, e não usá-lo seria desrespeitoso com esse sistema maravilhoso. Então ele acabou enviando uma mensagem para Min, pedindo que ela o acompanhasse para ver alguns carros. O amigo de Min diz a ele que agora pede para ela ir com ele comprar um carro. Eles estavam indo muito rápido, perguntando se ela não acha que vai chegar hoje à noite. Min, um tanto envergonhada, diz para ela não dizer que eles ainda não estão juntos, e sua amiga, com olhos travessos, menciona que ela tem sorte de estar com um cara rico e também que ele é bonito, se ela não se apressar. Joanne certamente fará isso com outras garotas. E agora, na concessionária, um funcionário pergunta em qual modelo eles estavam interessados. Embora esse mesmo funcionário tenha reconhecido Min, perguntando o que ela estava fazendo lá. Min o chamou de Senhor Kim, mas dentro ela se lembrava de como Kim a seguia no ensino médio. Ela perguntou quem era o cara com quem o piloto estava. Ele respondeu por ela, se apresentando, e estava interessado em ver aquele carro M9. Ele gentilmente respondeu que o carro de exposição estava do outro lado. Se eles quisessem dar uma olhada, poderiam sentar e olhar, mas lá dentro ela achava que o M9 mais básico custava cerca de 500 mil yuans, e com todas as despesas seriam 600 mil. Mas, a julgar por suas roupas normais, ele provavelmente não tinha dinheiro, ele estava lá apenas para se exibir para Min. Quando ela se virou e continuou pensando, ele ainda estava tão bonito como sempre. Por uma razão, ela era sua deusa, e agora ele não era o mesmo de antes. Agora ele é um vendedor de elite que tem um cordão de 200 mil yuans. Certamente agora ele vai prestar atenção nele, então ele se aproximou dela para perguntar a Min se ela estava livre esta noite, porque ele queria convidá-la para jantar, para conversar. Min pediu desculpas a ele, mas tinha outros planos. Enquanto o protetor perguntou se ela poderia organizar um teste de direção, isso a deixou chateada porque ele a interrompeu enquanto ela estava conversando com Min, respondendo que seu chefe levou o carro de teste, mas, em seus anos de experiência, já tinha visto o M9 que estava na entrada, e se ele não pode
organizar, deve haver outra pessoa que possa. Então ele saiu para pedir à recepcionista que lhe trouxesse outro vendedor para fazer o test drive. O que ele não esperava era que uma linda garota saísse, até o próprio John ficou nervoso só de vê-la. Ela se apresentou como Chen Na, a consultora de vendas, outra colega. Ele pergunta a Kim por que ele perdeu um cliente assim, mas ele responde que não quer perder tempo com um aluno que certamente não pode pagar por um M9. Seu amigo pergunta o que acontece se ele comprar. Ele não se arrependeria, mas Kim tinha visto muitas pessoas pobres como ele, trazendo uma linda garota só para se exibir. A garota começou a falar sobre as especificações do veículo, o que fez John pensar que a garota era bastante profissional, apesar de ser atraente também, mas na indústria automotiva é comum ver vendedoras que fazem negócios com clientes para cumprir metas. Ela perguntou a ele sobre o orçamento que ele tinha. John apenas respondeu que se houvesse unidades aqui, ele pegaria o carro hoje, o que deixou Chen surpreso, já que na maioria das vezes o comprador faz isso depois de ver o carro várias vezes. Mas com apenas um test drive, ele já quer comprá-lo, e ainda mais, sem nem saber o preço. Ele não entendeu como quem se recusou a atendê-lo. Chen diz a ele que, atualmente, não há unidades disponíveis na loja, mas há outra filial perto que pode trazer o carro em uma semana. Yan menciona que, se for esse o caso, ela faria o pedido hoje. Chen se perguntou se esse seria o suposto cliente Angel, ou talvez ela tenha outras intenções, pedindo para ele esperar um momento na loja, enquanto ela procura o contrato, e quando ela estava voltando, quem perguntou como estava indo com seu cliente, quando ela respondeu que tinha comprado, todos ficaram surpresos. Porém, quem estava convencido de que, assim que chegasse a hora de pagar, ela daria desculpas e desapareceria, Chen se virou para dizer a eles que esse não seria o caso, já que ela planeja comprar. Ele disse que seu parceiro chamou Ken de estúpido por perder uma grande venda. Chen diz ao broto que, se ele tiver algum problema no futuro, para contatá-lo, perguntando se ele quer que ela o leve para onde eles estão indo, mas Min responde por ele, mencionando que eles pegariam um táxi. Chen pensou que ele se empolgou servindo o cliente e aborreceu sua namorada, mas Min também ficou nervosa. Enquanto isso, John pergunta a ela onde ela quer ir comer, mas ao vê-la daquele jeito, ele pergunta se ela estava com ciúmes ou chateada. Ela menciona que não, mas sua expressão a denunciou. Ela pediu para ele não se preocupar, era apenas um relacionamento entre uma vendedora e um cliente. Ela ficou um pouco envergonhada e respondeu que o tinha visto conversando alegremente com ela, e ele ficava olhando para o número dela no celular. John se desculpou, era um hábito que ela sempre teve, ao que Min pediu para ela não fazer da próxima vez. Lá dentro, Min pensou sobre o porquê de sentir ciúmes se ainda não tem um relacionamento com Joan. Talvez seja porque seu estilo de gastar muito dinheiro atrai as mulheres, é por isso que precisava pensar em uma maneira de tranquilizá-lo. John menciona que ela não fará isso, convidando-a para comer e depois para um passeio no shopping, mas no fundo, ela achava que é claro que não seria a última vez. Ela não é tão inocente quanto pensa. Min diz a ele que ontem ela já tinha comprado suas 2 bolsas, achando que não é certo que ele continue gastando dinheiro com ela. O que aconteceria se ele a visse apenas como alguém interessado? John responde que é normal as meninas terem várias bolsas, afinal, são 7 dias na semana. Então, o que é bom que eu tenha alguns, claro, ele fez isso porque se ele gastar com isso, eles dariam a ele um reembolso triplo. Quando Joan perguntou se ele queria uma bebida quente ou fria, fez Min pensar que era uma pergunta para adivinhar seu período indiretamente, e certamente ele já queria fazer isso. No final, ele disse a ela que queria uma bebida fria, e aquela expressão de Min fez o rapaz pensar que já fazia 2 meses desde a última vez que ele fez isso com Tink, então ele não conseguiu segurar mais. Ele teria que ser mais intenso para ver se ele tinha alguma oportunidade com ela. E então, 3 horas depois, Joan comprou uma pulseira, uma bolsa e um relógio para Min, que pensou que em apenas 2 dias ela já tinha gasto 140 mil yuans, que é cerca de 20 mil dólares. Mas Yan estava vendo como seus ganhos continuavam a crescer. Agora ela tinha mais de 2 milhões de yuans. Nessa situação, John aproveitou para dizer a Min o que ela pensava sobre a ideia de não voltar para o dormitório naquela noite. Min acabou aceitando e a levou para um hotel luxuoso. Enquanto isso, Min não sabia como responder à sua amiga, que disse que não ia voltar hoje porque estaria com Yan, mas ele não demorou muito para tomar banho e perguntou se ela estava pronta. Nessa situação, Min se sentiu um pouco em dívida por
tudo o que Joan tinha lhe dado. Embora estivesse um pouco envergonhada, já que não havia tomado banho ainda, no entanto, Joan disse a ela que gostava do cheiro dela, e isso não era um problema. Esse bastardo... Então, o que veio? Bem, Joan praticamente a colocou bem. Ela pensou que não era tão assustador quanto sua amiga disse, mas Ian estava muito cansado. Nunca esperava que Min suportaria tanto. Parecia que ele não estava em boa forma. Embora de repente Min tenha proposto fazê-lo novamente, John pediu-lhe para esperar, dizendo: por que não descansar um pouco? Mas ela queria isso de uma vez, e no dia seguinte, John se sentiu renovada, e a primeira coisa que ele fez, quando chegou ao seu quarto, foi pagar as dívidas que ele tinha por pedir os empréstimos para a bolsa do professor. No início, ele também deu 100 mil yuans para Yu-Han, o único amigo que o ajudou em momentos de necessidade. Seu roomie perguntou-lhe por que ele não voltou para o dormitório ontem à noite, e também ele iria ao jantar que Yu-Han organizaria hoje. Champang também enviou uma mensagem ao grupo. Ele só queria exibir o carro novo que havia comprado. Agora sua missão para uma vida perfeita era dar a ele 1 milhão de yuans, mas apenas para investi-los. A condição é investir o valor total em uma semana, e toda a renda que ele ganhasse seria dobrada. E isso veio em um momento perfeito para ele, já que ele estava planejando investir algum dinheiro na reforma do bar de seu amigo Yu-Han dentro do lounge privado. O povo dragão, com muito dinheiro, perguntou a Yu-Han quando Ian chegaria e por que ele ainda andava com ele se sua família estava falida, mas ele respondeu que seria ele quem o convidaria, pedindo para esperar por ele até que ele chegasse. Este aqui é Yao, que está sempre apalpando essa garota e nunca quer nada com ela, e este de terno é seu primo, que também convidou sua namorada. A razão pela qual Yao fez essa expressão é porque ele estava com ciúmes de ter a sorte de ter uma namorada tão bonita, mas como ele ainda não se casou com ela, talvez ele tenha uma chance e possa tirá-la dela. Joan chegou se desculpando pelo atraso, mencionando que o motorista foi para um lugar onde havia muito trânsito. Ele pensou que era natural para ele ficar preso no trânsito quando vinha de táxi, zombando sarcasticamente dele por ter um motorista em seu próprio carro. Embora Chen também tenha chegado atrás dele e também se desculpado pelo atraso. O namorado de Chen menciona que ela era sua namorada, e se alguém precisasse comprar um carro, eles poderiam contatá-la lá dentro. Ele pensou que talvez não conseguisse superar isso com dinheiro, mas sua namorada é definitivamente a mais bonita. Chen reconheceu Yuan, mas como ele não a cumprimentou, ele também agiu como se fosse a primeira vez que se viam, então ele apenas caminhou em direção ao namorado. 40 minutos depois, Yuan, um pouco bêbado, mencionou que estava pensando em melhorar o bar que estava montando, perguntando se alguém aqui estaria interessado em investir nele e fazer o negócio crescer juntos. Ele estava pedindo um investimento de cerca de 700 mil yuans, embora tenha ficado bastante nervoso depois de dizer isso. Depois de ouvir, Yao pensou que a família de Yu-Han recebeu centenas de milhões, então por que ele precisa que outros invistam? É certamente porque seus investimentos anteriores falharam e seu pai não lhe dava mais dinheiro. Os outros nem podiam participar porque teriam que rezar para investir aquela quantia. Eles vinham comer e não falar sobre investimentos. Tal silêncio fez Johan pensar que eles sempre se aproveitavam dele para comer e beber, já que ele sempre paga a conta, ou quando precisam de dinheiro, eles sempre vão até ele. Eles conseguem entender por causa de suas dificuldades, mas os outros nem conseguem responder. Então ele perguntou por que estavam em silêncio, pelo menos digam alguma coisa. Yao respondeu que seria melhor para eles contribuírem com alguns milhares, para que pelo menos ele possa abrir seu lugar, e então, quando ele ganhar dinheiro, ele possa devolvê-lo a eles. Todos começaram a aceitar essa ideia, embora alguns soubessem que o restaurante que Yu-Han abriu antes tinha sido um desastre. Todos aqui dependiam de suas famílias, e ninguém poderia contribuir com tal quantia de dinheiro. Isso só tornava o ambiente desconfortável. Yu-Han estava um pouco decepcionado. O que ele queria era fazer negócios, não pedir emprestado e se endividar. Se for esse o caso, então eu deixaria o assunto aqui. Yao disse para ele não se sentir mal. Você tem que continuar bebendo e se divertindo em momentos como esse. Enquanto isso, Ian esperava isso, porque quando sua família faliu, nenhum deles fez nada. Como ele pode colocar sua esperança em parasitas? Então eles só gastam graças à sua família. Então, antes de Yu-Han ir embora, o babaca diz a ele que ele poderia investir aqueles 700
700 mil, deixando todos surpresos. Yao grita com ele para não brincar sobre isso. Todos aqui sabem bem sua situação, então ele não tinha motivos para se gabar. Yuhan não está com humor para suas bobagens. O namorado de Chen menciona que lhe daria alguns conselhos. Como ele é mais velho que ele e tem mais experiência, não é apenas uma questão de medir sua força, mas simplesmente não falar assim sem motivo. Yao diz a ele que ele está certo, se ele quiser pode pagar o táxi de ida e volta para o aeroporto. Por outro lado, Chen pensou, por que eles zombam de Yuan se ontem mesmo ele comprou um carro por 600 mil yuans? É normal que alguém com esse poder de compra invista, e mesmo que ele queira ajudar, ele se perguntou se não seria problemático tentar defendê-lo. Yuan simplesmente ignorou todos aqueles comentários dizendo a Yuhan para verificar sua conta e que havia feito o depósito daqueles 700 mil ienes. Yao não conseguia acreditar, mas quando ele mostrou o celular, ele viu muitos choques. Realmente, se ele colocasse aqueles 700 mil, Chen percebeu como a situação antes havia mudado completamente. Yao de repente mencionou que tinha que ir embora. O namorado de Chen pergunta por que ele está indo embora de repente, ao que ele diz para ele ir embora dali também. Joan pensou, se Yan tivesse tanto dinheiro, por que ele pediria um Didi? Parece que ele só queria se exibir e roubar a atenção de todos. Um por um, eles começaram a sair da festa depois de saber que Jan perguntou por que estavam saindo de repente, e Chen também menciona que irão embora quando ela sair com o namorado. Ela menciona que ontem Yan pagou o M9 em dinheiro. Isso ela pergunta se isso é verdade, ao que Chen responde por que ele mentiria para ele se ele ainda tem seu contrato de compra em seu telefone. Isso o deixou bravo. Se ele soubesse disso desde o início, ele deveria ter contado a ele imediatamente e não ter agido bem da próxima vez, mas Chen pergunta a ele o que fazer da próxima vez. Hoje ele percebeu que tipo de pessoa ele é, pedindo para ele não contatá-la novamente. O amigo do protagonista menciona que, se ele soubesse que ele ficou rico novamente, ele não teria organizado esta reunião. O protagonista responde que ele já sabe que aqueles caras não são confiáveis. Eles podem ser uma boa companhia para se divertir, mas você não pode contar com eles. Ele também pediu para ele falar com ele sobre sua ideia para o bar, já que ele também queria participar da reunião, planejando, e nesses 30 minutos, Juan discutiu o estilo de decoração e como iria realizar o desenvolvimento do bar, fazendo Yuhan se sentir um bebê ao lado dele em termos de negócios. Depois disso, Chen escreveu uma mensagem para o baile, dizendo que seu carro chegaria em breve na loja, mas ele respondeu que não havia pressa, perguntando se ele estava livre amanhã, pois queria perguntar a ele sobre algumas coisas específicas sobre o carro pessoalmente. Isso ele fez porque, como só tinha um, sua árvore de dinheiro precisava se expandir para aproveitar o sistema ao máximo. Além disso, Chen era linda e seu corpo era incrível. Gastar com ela não era nada desperdício. No dia seguinte, Chen estava calmamente esperando com um copo de água. Ela havia chegado cedo e ele se perguntou se um cara do trabalho dele também passaria, pensando em flertar com ela, agora que teve a chance. Esse era o gerente Zeng, que pediu para aqueles que o acompanhavam procurarem outro lugar para comer, pois ele estaria ocupado. Quando eles saíram, começaram a conversar se Chen aceitaria o Sr. Zeng, mas que garota viria sozinha para comer em um lugar como aquele? Então, o ex-namorado de Chen passou ouvindo a conversa. O Sr. Zeng perguntou se ela não se importaria de se juntar a ele, mas ela respondeu que tinha um encontro com um amigo, ao que ele pensou que ela ainda estava dificultando para ele. Ela respondeu que ele ainda era seu superior e, portanto, ela não deixaria seu amigo, e eles comeram juntos. Chen, com um tom irritado, pediu para ele manter distância, afinal, ela até tem uma família e não deveria fazer isso. O Sr. Zeng se aproximou dela e disse: se o problema for de família, eu poderia resolver com um divórcio. Enquanto o ex-namorado dela não conseguia imaginar que Chen o rejeitaria só para sair com outro homem, ele procurou por ela em todos os lugares e quando finalmente a encontrou, se perguntou como perdeu para aquele porco. Com lágrimas de indignação, ele gritou com eles, perguntando por que estavam tendo um caso. Chen perguntou o que ele estava fazendo e, sem pensar duas vezes, ele culpou o Sr. Zeng. Obviamente, ele não o deixou e eles começaram a brigar na frente de todos. Enquanto isso, o piloto tinha acabado de chegar e se encontrou naquela situação, mas pelo menos o que estava no chão era aquele homem gordo e não ele. Joan segurou a mão de Chen, pedindo para ela ignorá-los e sair dali. Primeiro, no carro de Chen, ela contou que só ficou com o ex-namorado por 2 semanas, mas depois daquela cena, ela percebeu o tipo de pessoa que ele era. Mas o que mais a preocupava era que seu chefe, o Sr. Zeng, foi espancado sem motivo e
ele vai acreditar que foi culpa dela. Agora ela não sabe como vão tratá-la. O piloto disse que, se ela tem um chefe assim, ele não merece que ela trabalhe para ele. Por que não mudar de emprego? Ela respondeu que não é tão fácil assim encontrar um emprego. Se ela mudar de loja, teria que começar do zero e todos os clientes que ela acumulou ao longo dos anos não estariam mais lá. Se dependesse dela, ela queria abrir um café e assim por diante. Se estivesse de bom humor, abriria por longas horas e se não, simplesmente fecharia cedo, mas um café custaria cerca de 300 mil yuan e ela não sabia quanto tempo levaria para salvá-lo. Johan disse a ela para não se preocupar, pois certamente alguém estaria disposto a investir nela. Pensando que agora só lhe restavam 300 milhões de investimento, Chen respondeu que então trabalharia para aquela pessoa sem hesitar, enquanto aproximava a mão da perna de Yan, que também lhe pediu para se demitir amanhã. Assim, ela abriria sua cafeteria, pois a partir de agora, trabalharia para ele. Os pontos de afinidade começaram a subir, e com aquela expressão, eu soube que uma nova árvore do dinheiro havia nascido. Chen quis saber se aquilo era só uma brincadeira, mas Joan garantiu que estava falando sério. Ela não estava de zoeira depois de abrir a cafeteria. Estava oferecendo um salário de 12 mil yuans por mês, e se ele trabalhasse por 3 meses direto, ainda ganharia um carro de 200 mil yuans. Afinal, pelo que ela tinha visto, o carro dele já estava meio acabado. Tava mesmo na hora de trocar. Chen ficou olhando para ela, meio desconfiado, pensando se ela tava mesmo falando sério. Só por trabalhar 3 meses já ganharia um carro? Isso significaria uma renda anual de uns 300 mil, mas aí pensou melhor. Será que ela queria prender ele igual um passarinho numa gaiola? Ele até sorriu, meio sem graça. Ela sabia que aquilo era bem tentador, mas também não queria virar o bichinho de estimação de ninguém. O protagonista sorriu de leve com a dúvida dela e explicou que ela não precisava pensar tanto. Ele só queria abrir uma rede de cafeterias e a relação dele seria só patrão e funcionária. Se fosse só isso, Chen até pensaria no assunto. Joan recebeu uma mensagem do Min, marcando de se encontrarem mais tarde naquela noite. Ele estava a fim de sair para beber. Joan respondeu dizendo que sair era de boa, mas precisava pegar mais leve na frequência. Depois de se despedir de Chen, Joan chegou num hotel de luxo onde foi recebida com um abraço. Ela estava com saudade, mas logo sentiu um cheiro estranho, perfume de outra mulher. Joan não quis acreditar de cara e tentou convencer a si mesma que era só impressão, mas não dava para negar. Provavelmente era o cheiro que veio do carro de Chen Bin. Ela empurrou Yuan, perguntando se ele andava saindo com outra pelas costas dela. Yuan, apertando ela no abraço, jurou que não, que só tinha olhos para ela. Disse que tinha passado na concessionária pegar uns papéis do carro e talvez por isso o cheiro tivesse grudado nele. Tentou rir para quebrar o clima, mas Joan ficou olhando meio desconfiada. Min perdoou ele dessa vez, mas avisou que se rolasse de novo, ela queria ser avisada com antecedência. Também pediu que ele se afastasse da vendedora de antes. Ele concordou, mas por dentro pensava diferente. Não que fosse trair, mas como vendedor, ele sabia que era mais fácil fazer os clientes do sexo oposto gastarem mais. Ele só não queria ficar preso. Min disse que ia tomar um banho, mas Yuan não deixou, dizendo para deixar isso para depois. Ele falou que gostava do cheiro natural dela, mesmo depois de um dia longo. Min respondeu que eles eram iguais, que ela também curtia o cheiro dele. Yuan ouviu aquilo e sentiu algo diferente dentro dele se acender. Min confessou que gostava muito dele. 2 horas se passaram e Min, envergonhada, admitiu que queria continuar, mas Yuan respondeu que ela tinha suado demais e não estava se sentindo confortável. Quando foi pro banheiro, ele notou que Min era bem diferente da Wan. Só de ver ela daquele jeito já deixava ele sem reação. Ele também percebeu que depois de ficarem juntos, o nível de afinidade de Min tinha subido, chegando a 90. O sistema automaticamente detectou que alguém do gênero preferido dele estava com afinidade alta, então ofereceu para ele 2 opções, um bilhete de loteria de 6 milhões ou uma habilidade especial chamada Implacável X. Joan pensou que, se pegasse a grana da loteria, pelo menos teria uma desculpa para o dinheiro aparecer, mas também ficou curioso sobre a habilidade, afinal ela parecia sem limites. Ele tocou na habilidade com um sorriso e pediu desculpa mentalmente para mim.
A partir daquele momento, ele ia ser quem ia controlar tudo com aquele poder insano. Joan sentiu toda a energia subindo do nada, parecia que aquilo tudo tinha valido muito a pena. Ele finalmente começava a entender melhor o sistema, tudo o que faltava, ele conseguia com a ajuda dele. Então pensou, se ele atingisse o nível 90 de afinidade com a professora ou com Xiao, que estavam no nível 60, ia ser impossível deixar essa chance passar. Na hora, ele queria testar a habilidade com Min, que se aproximou e disse que tinha mudado de ideia, agora queria começar naquela posição. Ele perguntou por que a mudança tão repentina. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Chen contava para uma amiga sobre tudo que Yuan tinha oferecido, querendo saber a opinião dela. A amiga perguntou se aquilo não era golpe. Chen disse que não achava que fosse, já tinha até comprado um carro à vista com a ajuda dele. A amiga quis saber quantos anos ele tinha, achando que fosse mais velho, mas Chen respondeu que ele tinha uns 20 e poucos anos. Tão novo e já tem tudo isso? A amiga perguntou, ele é bonito? Chen, meio sem jeito, disse que sim, ele era bonito, mas também contou que ele era 6 anos mais novo. A amiga respondeu que o que importava era que o garoto estava no auge, mesmo com uma namorada, isso não significava muita coisa. Ela disse que namorada não era o mesmo que esposa e que mesmo que ele fosse casado, ainda dava pra tirar ele da outra. Chen mandou ela parar com aquilo, mas a amiga riu e disse que, se ela estava tão confusa, era melhor deixar o cara com ela. Ela é que estava precisando. Chen retrucou dizendo que besteira era aquela, se a amiga dela também tinha namorado e ele tinha acabado de entrar no quarto dela. Enquanto isso, a conversa entre as duas Chens dava uma esfriada. Uma delas ficou olhando pela janela do apartamento, pensando no protagonista. Depois que tudo terminou, Min perguntou pra Joan se ele sentiu alguma diferença dessa vez. Min ficou um pouco triste ao pensar que, em menos de uma hora, já tinham feito aquilo 2 vezes. Joan respondeu que, se ela curtiu, por que não ir pra terceira? Ela perguntou se ele estava falando sério, e ele confirmou, mas dessa vez, queria que ela tomasse a iniciativa. E se não soubesse como, tudo bem. Ela teria muitas chances de treinar até ficar craque. Ela só chamou ele de garoto malvado. E lá foram eles de novo. Aqueles dois pareciam coelhos, haha, coisa de outro mundo. O sistema tinha dado as 3 coisas pro protagonista. Era a apelação total. Quando ele levantou, viu que o número da loteria era o premiado. Ele não conseguia parar de sorrir. E quem conseguiria? Todo animado, correu pra contar pro pai e pra mãe. Desde que a família tinha falido, ele esperava um milagre. Joan chegou correndo na casa dos pais, feliz da vida. A mãe dela pediu pra ela parar de gritar, que ia incomodar os outros. Mas Joan perguntou logo onde estava o pai. Ela quis saber se ele tinha arrumado problema de novo na universidade, mas aí pediu pra todo mundo sentar. Agora eles eram ricos, tinham ganhado 6 milhões na loteria. A mãe dela ficou chocada e achou que era o estresse da faculdade batendo. O pai mandou ela focar nos estudos, que ele ia cuidar das dívidas. Joan insistiu para que eles vissem com os próprios olhos. Foi aí que a mãe acreditou, ainda meio nervosa. Ela pediu para ele não brincar com esse tipo de coisa, mas era verdade. Mesmo pagando 20% de imposto, ainda ia sobrar bastante, o suficiente para pagar tudo que deviam e melhorar de vida. A mãe disse que dessa vez o nome deles ia aparecer no livro de honra da família, então nada de cozinhar hoje. Era hora de sair e comemorar. Joan contou que faltava só 1 ano para se formar e depois queria abrir o próprio negócio para ganhar experiência. O pai ficou feliz, disse que não era fácil empreender, mas achava bom ele cuidar do dinheiro do prêmio, porém, recomendou guardar uma parte como reserva. Joan falou que só ia pegar uma pequena parte do dinheiro, o resto deixaria com os pais, se eles topassem. Agora, eles iriam apoiar o Yuan na empresa onde a Chen trabalhava. O chefe dela pediu pra ela prestar atenção no rosto dele, era por causa do cara dela, né? Mas ela respondeu com firmeza, que já tinha dado um fim nesse relacionamento fazia tempo. Sim, ela tinha um problema que precisava resolver direto com ele, mas o chefe soltou que todo problema tem um motivo, e nesse caso, o motivo era ela mesma. Claro que tudo isso a Chen pensava em silêncio, mas por dentro já estava cheia. Chen ficou brava e disse que a briga deles não tinha nada a ver com a situação, a não ser que ele estivesse jogando na cara dela que ela tinha avisado que ia ter um encontro, e mesmo assim ele escolheu ficar. Você é muito teimosa, foi o que o chefe jogou na cara dela. Disse que ontem ela largou o posto e deixou a sala do cliente sem ninguém cuidando, e por isso, como castigo, ela não ia mais atender clientes esse mês. Quando o chefe tomava uma decisão, não tinha discussão. Chen sabia que aquilo era muito injusto, ela
tinha pedido folga no dia anterior, mas no fim quem mandava era o gerente. Cheia de raiva, Chen saiu de cena. Não adiantava bater boca com um chefe tão cabeça dura. Já tinha decidido que ia largar aquele emprego de vez. Ele pediu que ela pensasse bem antes de tomar essa decisão, mas ela já estava pensando no Yuan. Ele podia não ser ninguém importante, mas diferente dos outros. Era tranquilo e levava o trabalho a sério. Trabalhar com ele podia ser a válvula de escape que ela precisava para parar de aguentar tanta coisa. No fim, ela avisou que estava se demitindo. Meia hora depois, Chen mandou mensagem sobre a proposta do protagonista bem no meio da rua. Yuan ficou feliz da vida. Agora não precisava mais sair correndo atrás de outros projetos para missão de investimento. E justamente nesse momento, ele estava indo até o escritório da professora Li. Ela tinha pedido ajuda para organizar a mudança do escritório. Yuan disse que não tinha problema nenhum, afinal não tinha nada para fazer em casa mesmo. Então começou a arrumar as coisas. A professora sorriu para ele, dizendo que cuidaria dos livros e do material, mas que as mesas e o armário estavam bem pesados. Quando ela tentou pegar alguns livros mais altos, teve dificuldade, mas para Yuan isso era de boa, porque ele era mais alto. Numa dessas, ele acabou esbarrando nela, o que fez a professora corar na hora. Isso trouxe de volta umas lembranças, e Yuan só deu aquele sorrisinho safado. Ela agradeceu, meio sem graça, mas ao mesmo tempo passava uma sensação de confiança. Outros alunos chegaram para ajudar também, mas ficaram se perguntando por que a professora estava tão vermelha. Será que era por causa do Yuan? Ela disse que eles chegaram na hora certa e avisou que tudo precisava ser transferido para o escritório ao lado. A professora agradeceu por os dois terem vindo, mesmo que já estivessem um pouco longe, mas ela ficou pensando. Yuan estava ficando muito confiante. Como ele tinha coragem de fazer uma dessas no meio do escritório? Mesmo pensando isso, aquele sentimento fazia o coração dela bater mais forte. Yuan era só um aluno, e isso não estava nada certo. Mesmo assim, o protagonista percebeu que a conexão com a professora estava aumentando, e se antes ele já se animava, agora então nem se fala. Ele ia continuar tentando esse tipo de coisa, afinal não era culpa dele se ela ficava tão animada. Se fosse outra garota, seria tudo diferente. Enquanto isso, no sábado, duas meninas estavam elogiando o Champeng por ter comprado um carrão de 280 mil yuans à vista. Disseram que com isso ele já estava acima de 99% da galera. Champeng estava adorando ser bajulado e todo metido falou que elas estavam certas, que tem gente que nem sonha em comprar um carro desse tipo. As duas meninas concordaram com ele rapidinho, mas só estavam de olho no dinheiro dele. Nesse momento, Champeng viu uma gata sentada ali perto. Era a Chen. Ele ficou se perguntando quem seria o dono de uma obra-prima daquelas. As meninas também notaram um carrão do outro lado e perguntaram se ele conhecia o modelo. Champeng não tinha certeza de qual era, mas sabia que era muito mais top que um M9. Claro, era o carro do Yuan. As garotas reconheceram na hora. Ué, não é o Shen Yuan? Champeng e Chen ficaram chocados. Como assim ele tinha um carro daquele se a família dele era quebrada? Mas a maior surpresa foi ver que a mulher maravilhosa que estava ali com ele parecia estar super feliz do lado do Yuan. Chen contou que a dona do café tinha mandado mensagem dizendo que estava chegando logo e perguntou se o carro novo era fácil de dirigir. Yuan respondeu todo elegante, dizendo que era tranquilo. A menina de óculos cochichou com Champeng, dizendo que achava estranho os dois estarem tão próximos. Como o Yuan terminou um namoro de anos e já estava flertando com outra fora da escola, logo em seguida a outra mulher chegou, dizendo que tinha ido buscar as crianças e por isso se atrasou um pouco. Que mãe incrível! O nome dela era Lin Yu e ela cumprimentou o Yuan de um jeito alegre. Era a mesma com quem a Chen tinha falado antes. Ambas pareciam bem jovens. Yuan, sempre educado, pediu que ela sentasse para conversarem. Lin contou que o movimento da loja estava de boa. Por ser perto da universidade, os clientes eram razoáveis, mas como agora ela estava cheia de coisas em casa e cuidando dos filhos, não conseguia dar conta de tudo. Por isso, queria vender a loja por 300 mil. Yuan pensou bem, ele só tinha esses 300 mil para investir. Ainda precisava guardar 50 mil para capital inicial da loja e pagar o primeiro salário da Chen. Depois de pensar, ele disse que não ia pechinchar, mas ofereceu 250 mil. Lin achou pouco. Ela queria 270 mil, mas vendo
que ele estava tão decidido, pensou que talvez demorasse para aparecer outro comprador como ele, então acabou aceitando. A transferência seria feita naquele mesmo dia. Yuan concordou, e assim que assinaram os papéis, Lin avisou um dos funcionários que aquele ali seria o novo chefe. Ela pediu que ele se familiarizasse com o lugar depois. Logo, uma funcionária apareceu, se apresentando ao Yuan e chamando ele de chefe. Yuan respondeu que quem precisava se enturmar era a Chen, já que ele não ia estar sempre na loja e era ela quem ia mandar ali. Enquanto isso, duas fofoqueiras estavam cochichando no fundo sobre como o Yuan conseguiu fechar um negócio de 250 mil tão rápido. A menina de trança disse que achava surreal ele ter comprado tudo aquilo só por causa daquela mulher linda. Chen começou a sentir um ciúme daqueles. O celular da Lin começou a tocar sem parar, e meio nervosa ela pediu desculpas, dizendo que precisava atender. Quando não estavam mais sendo ouvidos, Chen confessou que Lin era esposa do ex-chefe dela, o mesmo com quem o ex-namorado dela tinha brigado. Yuan achou aquilo uma baita coincidência e ficou pensando como um cara podia ter uma esposa tão linda e ainda assim tentar se aproveitar das funcionárias. Um verdadeiro canalha. Chen disse que tinha provas das conversas em que ele a assediava e que depois de receber o pagamento ia expor tudo isso pro mundo saber o tipo de gente que existia no meio automotivo. Ela perguntou se deveria contar isso pra Lin. Yuan achou que não era uma boa ideia. Disse que, se o cara fosse demitido, sem grana e com uma família pra sustentar, poderia acabar se voltando contra Chen, mas ele prometeu que não ia deixar isso barato e faria alguma coisa pra protegê-la. Chen ficou grata. As palavras dele tocavam fundo, era como se ele estivesse sempre pensando nela. Yuan já tinha transferido os 250 mil pra Lin e ia deixar os 50 mil com a Chen, dos quais 24 mil seria o salário dela pelos 2 primeiros meses. O resto serviria como grana inicial para colocar a loja para funcionar. Naquela época, as vitrines de uma vida perfeita estavam bombando e movimentando tudo. Até o investidor principal teria agora 10 mil para seguir expandindo os investimentos. Como recompensa, toda a grana que ela ganhasse com isso também ia ser triplicada. Quando tudo fosse finalizado, ela ainda receberia uma parte. A tal indústria misteriosa não conseguia mais segurar a curiosidade de saber o que mais aquele sistema tinha guardado. Quando Lin confirmou o pagamento, se despediu de Yuan e Joan. Ao tocar nele, ela sentiu que a mão dele era macia demais e tinha um charme fora do comum. Será que isso é algum bônus dos atributos de marido? Ela pensou. Esse cara já começou a viajar longe, imaginando como seria jogar aquilo tão bem que daria até pra virar uma história de H. John. Se levantou, dizendo que com certeza eles fariam negócios de novo no futuro. Depois disso, Joan levou Chen num restaurante de sushi onde ela já tinha fechado uns negócios antes. Meio estranho vir aqui de novo, pensou Chen, mas hoje foi um bom dia para comemorar a cafeteria nova que eles vão abrir. Yan respondeu, depois de ficar olhando para ela um tempo que estava difícil segurar a vontade de tê-la nos braços. Quando ela chegou mais perto, ele logo puxou ela para junto dele, pensando que abrir a cafeteria ia custar uns 300 mil e ainda garantiria um salário fixo todo mês. Ele achava justo ganhar também alguns juros por isso. Chen ficou um pouco sem graça e pensou consigo mesma que um cara como ele não ia sair distribuindo dinheiro à toa. Será que ele quer mesmo ganhar grana com café? Pensando bem, acho que não é bem isso. Talvez seja só o que ele podia oferecer no momento. Joan começou a passar a mão nela, mas Chen logo disse que o garçom podia aparecer a qualquer instante e que seria super constrangedor se alguém visse aquilo. John respondeu que naquele restaurante a comida nunca chegava tão rápido assim, então ele não parou. Isso fez Yan se sentir muito bem, e 10 minutos depois a comida, enfim, foi servida. Quando o garçom bateu na porta e entrou, Chen ficou toda sem graça. Joan sugeriu que ela experimentasse um prato que era a especialidade da casa, olhando direto pra ela. Chen achava ele muito bonito, mas no fundo sua única falha era ser um canalha. Não era de se espantar que ele tivesse uma noiva linda, ela se sentia tipo um plano B, o que incomodava, mas naquele momento já não adiantava mais pensar nisso. 40 minutos depois, John pagou a conta, que deu 2.652, e não conseguiu esconder o sorrisão de quem sabia que o sistema ia devolver 3 vezes mais. Chen viu aquilo e pensou que a vida dos ricos devia ser muito mais tranquila. Quando saíram, Chen disse que queria voltar pro café o mais rápido possível para conhecer melhor o lugar e já começar a trabalhar com a Xiaoqi, que era a funcionária.
Joan respondeu que ainda faltava meia hora pro turno dela acabar e que ela provavelmente não ia querer ficar mais do que o necessário. Talvez fosse melhor ela começar amanhã à tarde mesmo. Chen concordou e, meio sem graça, pediu pra ele levá-la até em casa. Na frente da casa dela, Chen agradeceu por tudo o que ele tinha feito naquele dia e disse que no dia seguinte entregaria o relatório do trabalho. Joan respondeu dizendo que estava com sede e perguntou se não podia subir para tomar um copo d'água. Chen disse que não era muito conveniente, achando que as coisas estavam indo rápido demais. Joan perguntou se era porque ela tinha outro cara. Meio exaltada, Chen respondeu que não, que isso era impossível, que ela tinha terminado com o ex-namorado fazia pouco tempo. Então qual o problema? Ele perguntou. Chen quis saber se ele ia mesmo só tomar um copo d'água e ir embora. Joan disse que sim, a não ser que ela quisesse que ele ficasse a noite toda. Assim que entraram no apartamento, John já começou a abraçá-la e perguntou se ela não tinha dito que era só pra tomar água. John respondeu que queria água sim, mas não exatamente a que ela estava pensando e tascou um beijão nela. Nesse exato momento, o ex-namorado de Chen apareceu do lado de fora com um presente, querendo se desculpar. Ele tinha perdido o emprego por culpa dele mesmo e queria se redimir. Como as luzes estavam apagadas, ele só deixou as flores como prova de que ainda a amava e que esse sentimento nunca ia mudar. Ela é esperta, vai saber que fui eu que deixei, pensou. Mas, na hora de ir embora, ele escutou Chen ofegando. A única coisa que passou na cabeça dele foi: ela tá com aquele chefe nojento. Ele começou a bater na porta e gritar. John pensou: sério que esse cara vai atrapalhar justo agora? Qual o problema dele? Chen estava tão empolgada que nem prestou atenção nas batidas e nos gritos. Yan disse que talvez fosse só um bêbado na porta ao lado e que era melhor irem pro quarto. Chen pediu calma, que ela ainda não estava pronta. Do lado de fora, o ex estava destruído, se sentindo um lixo por ter perdido ela. Aquele desgraçado tá devorando ela inteira agora, pensou. Depois de uma hora, Chen estava super bem, embora já meio cansada. Yan pediu pra ela deitar, senão ia acabar passando mal. Mas com o talento dele, parecia que ele tinha energia infinita, então ela não conseguia parar. Na manhã seguinte, John acordou com cheiro de torrada e ovo frito no ar. Era Chen, que tinha levantado primeiro para preparar o café da manhã. Vendo ela daquele jeito, John achou ela super dedicada e completamente diferente. Fazer isso numa casa é bem melhor que em hotel. Muito mais aconchegante. Uma vida perfeita tinha que ser assim, pensou ele. Por isso queria dar para ela e para as outras mulheres dele uma condição de vida melhor. O sistema até lançou uma missão com tempo contado. Se ele comprasse um imóvel de pelo menos 100 metros quadrados para Chen nas próximas 24 horas, ganharia um pacote de propriedades misteriosas. John começou a imaginar todas as vantagens que uma casa grande dessas traria. Vai ser ótimo. Talvez tenha até piscina, dá pra fazer umas festas, pensou. E ainda vai ter vários cantinhos diferentes pra fazer tudo o que quiser. Chen perguntou por que ele tinha acordado. Ainda faltavam 2 minutos pro café ficar pronto. E o sistema? O que ia dar de recompensa quando ela atingisse 90 de afinidade? John respondeu que seria só um café da manhã. Chen então perguntou se tudo que eles fizeram na noite anterior não foi o suficiente. E ainda por cima, agora era de manhã, com tudo claro. John disse pra ela fazer o próprio café da manhã, que ele ia comer o dele, e perguntou o que ela achava da ideia de comprar uma suíte só pra ela. Chen pensou que ele já tinha gastado 300 mil numa cafeteria pra ela, e agora estava querendo comprar uma casa naquela cidade que custaria pelo menos $1 milhão. Ele já pegou tudo de mim, de cima a baixo, e ainda quer mais. Será que ontem deixou ele tão feliz assim? John perguntou porque ela não dizia nada. Ela não queria admitir que achava tudo muito repentino. Além disso, dinheiro não cai do céu. Só que, pra esse cara, parecia que a coisa era bem diferente. Do jeito que ele tava agora, com 3,5 milhões de capital, se o sistema multiplicasse por 5, ele teria 17 milhões. Joan abraçou ela com carinho e perguntou qual o problema de guardar dinheiro e comprar uma casa pra própria esposa. Ele não queria deixar ela de lado de jeito nenhum.
Chen, com lágrimas nos olhos, comentou que eles tinham feito muito barulho na noite anterior e que o aluguel daquele lugar era super caro. John soltou um comentário irônico, dizendo que admitia que a culpa era meio dele, mas também jogou na cara dela que ela tinha gritado alto demais. Chen, na maior, chamou ele de tarado. Só que naquele dia, dois amigos dela, que não via fazia uma eternidade, tinham chamado ela para tomar um café e assistir a um show, mas de manhã nem rola. Joan só tinha 24 horas para finalizar uma missão, então teria que deixar o rolê para outro dia. Stella falou que comprar uma casa não era tipo comprar pão na padaria, que ia levar a tarde inteira e ela não conseguiria se dedicar. Tentou cancelar os planos com as amigas, que já estavam quase chegando no café. Enquanto isso, a garota com quem ela estava trocando mensagens contou tudo para outra pessoa ali perto, que era a melhor amiga da Chen e também uma treinadora premiada, cheia das medalhas. A garota do chapéu mandou na lata, queria saber se Chen realmente acreditava naquele cara que ela pegou, que tinha gastado 300 mil com ela. Mangle, como se não fosse nada demais, disse que não estava se gabando nem nada, mas o garoto estava curioso para saber o que ela tinha de especial. Disse que fazia anos que não conhecia um cara bonito e com grana daquele jeito. Aquele do boné perguntou o que tinha rolado exatamente. Depois disso tudo, Chen falou que agora o tal cara queria comprar uma casa pra ela. A galera ficou chocada, não era só uma bolsa de maquiagem, era uma casa mesmo. Um AP pequeno já custava uma grana pesada e eles só se conheciam fazia meio mês, e ele já queria gastar tudo isso por ela? Com um olhar firme, Emily pensou que precisava conhecer esse homem. Achava que mandava muito melhor que Chen quando o assunto era agradar os caras. Pediu pro Ken Kian passar a localização certinha para poder ajudar na escolha da casa. Afinal, se a casa era pra Chen, nada mais justo que as amigas ajudassem a escolher. Janan falou para não repetir isso e perguntou direto onde era. 40 minutos depois, quando chegaram na área, Mangley ficou em choque. Não acreditava que ele ia comprar algo ali. O lugar mais barato ali custava no mínimo $1 milhão. Ficou passada com tanto luxo. Kanan apareceu cumprimentando Chen, dizendo que fazia tempo que não havia. Chen respondeu que também sentia falta deles e perguntou quem era o gatinho que estava com ela. Mangley então apresentou, era uma personal trainer, e Kanan Kian vendia roupas de marca. Kanan Kian já foi logo fazendo pose, toda carinhosa, enquanto Mangley se jogava no charme, bem sexy. Ela chegou perto dele, destacando o corpo, dizendo que ele estava meio magrinho e que, se tivesse um tempinho, podia colar na academia. Mas Yuan respondeu que não conseguia focar direito na academia com a presença de Melon. Como a amiga dela não falou nada contra a paquera, todo mundo entendeu que eles ainda não estavam oficialmente juntos, e vendo o vermelhão nas pernas deles, já sacaram que provavelmente tinham dormido juntos na noite anterior. Pensaram que talvez esse fogo todo fosse o motivo de ele querer comprar uma casa pra ela. Quando comentaram sobre trocar de carro, falaram que dava pra fazer isso em Ferrara. Joel disse que sim, que qualquer hora que ela quisesse trocar, ele ajudava. O que ninguém ali sabia era que Yuan conseguia sentir a afinidade das pessoas, e ele notou logo que as intenções delas eram bem claras. Começou a pensar se essas aí eram mesmo as melhores amigas da Chen, mas pra ele tava ótimo. Mulher com afinidade acima de 60 pontos tão rápido era tipo árvore de dinheiro. Os quatro foram entrando no lugar, enquanto lá fora tinha uns caras achando que ele tava querendo se mostrar, levando 3 gatas para comprar uma casa. Lá dentro, uma corretora avisou que tinha 3 apartamentos à venda, com preço médio de $15 mil por metro quadrado. Perguntou se não queria dar uma olhada nos que o Joano foi ver primeiro, só que ele, meio sem graça, confessou que o orçamento dele era de 3 milhões e queria ver algo que coubesse nesse valor. A mulher nem discutiu, só mudou totalmente o tom e começou a tratar ele com muito mais carinho. Chamou ele para a sala de negociações, dizendo que ia fazer uma recomendação mais profissional. O pensamento do cara era: quem é esse magnata? 3 milhões? Melhor eu me esforçar para não perder esse cliente. Ela disse que podia oferecer um AP de 165 metros quadrados e que com desconto ia sair por 2.984 mil. Chen falou para Yuan com toda a confiança que aquilo estava muito
muito caro. Ian respondeu que ele não precisava se preocupar com dinheiro, porque se a casa fosse maior, ia ser mais confortável de viver. As amigas da Chen pensaram que ele queria dar tudo pra ela, mas mesmo assim ela recusou. Pensaram, é quase impossível encontrar um cara assim. John pensava que precisava negociar, senão iam achar que ele era só um bobo rico que torrava dinheiro por nada. Ele falou que mesmo com o desconto, ainda dava pra baixar mais o preço. A corretora respondeu que se ele fechasse negócio naquele dia, ela poderia ajudar a conseguir um desconto ainda maior. John disse que não precisava de mais desconto, só queria trocar por 2 vagas de garagem, que daria quase no mesmo. Min, vendo isso, começou a se mexer toda, decidida a fisgar aquele homem que claramente manjava de negócios. O protagonista só olhou pra ela, e vendo a reação dele, ela começou a mostrar ainda mais seus atributos, querendo chamar a atenção. Isso mexeu com a cabeça dele. Mesmo assim, ele manteve o foco, porque antes de pensar em qualquer outra coisa, precisava fechar a compra. No fim, aceitaram a proposta de Ian. Ele pagou 2,98 milhões. As amigas da Chen só conseguiam sentir inveja. Ele estava tranquilíssimo assinando a compra de um AP de 3 milhões para ela. Ficaram pensando, quando é que alguém assim vai aparecer pra gente? Agora, na conta bancária do Joan tinha 15.330 mil yuans. Nem nos tempos bons da família dele, ele tinha tido tanta grana assim. Como recompensa, ele ia ganhar uma casa em Green City no dia seguinte. Praticamente uma mansão numa das melhores cidades. Até a corretora ficou corada só de imaginar ter um namorado como o Ian. Pediu o contato dele caso ele precisasse de mais alguma coisa. John passou e Mengleno ficou com ciúmes. Uma outra garota apareceu e já tinha conseguido o contato do Yuan também. Então ela aproveitou para pedir o dela também, dizendo que quando fosse comprar um AP, queria que ele a ajudasse com a experiência. E claro, com a desculpa de que iam treinar juntos no futuro. Depois disso, John fez um carinho na Chen e avisou que tinha outros assuntos para resolver. Assim que saiu, Chen sugeriu que fossem comer em algum lugar e depois tomar um café. Mais tarde, na escola do Yuan, ele viu a professora comendo sozinha. Notou que algumas meninas estavam cochichando sobre ela. Quando ela começou a falar no telefone e viu o Yuan, tentou desligar. O protagonista se sentou e perguntou sobre a ligação. A professora contou que a escola estava planejando criar uma base de empreendedorismo para os alunos e que ela fazia parte da equipe responsável. Disse que iam ajudar e orientar os alunos, oferecendo verba e espaço, mas o problema era a grana. Não tinham fundos suficientes para fechar parcerias com empresas de fora. John ouviu com atenção e pareceu se interessar. A professora comentou como estava frustrada porque o gerente tinha chamado ela para beber com os diretores das outras empresas. John achou que ela parecia bem preocupada, e mesmo agora, tendo muito dinheiro, ele sabia que precisava considerar se isso ia dar lucro. Afinal, para tudo funcionar, os alunos tinham que alcançar pelo menos 33% de desempenho. Nessa escola, era quase impossível alguém chegar aos 20 anos. O professor, por um lado, achou que Yuan queria abrir algum negócio próprio. Já Han achou que ele estava de olho em virar investidor. O professor disse para ele não esquentar, que ia fazer o possível para mostrar que empresas interessadas numa vida perfeita não deviam só pensar em juntar grana, mas também em ter prestígio suficiente para influenciar a sociedade. O sistema pediu que Yuan expandisse sua influência a partir da universidade. Se ele investisse ali e ganhasse prestígio, a cada 500 pontos ele ganharia uma espécie de sorteio, com chance de conseguir atributos e habilidades especiais. O sistema apareceu do nada, num momento totalmente aleatório, mas mesmo assim, John achou que aquilo era uma baita oportunidade de negócio. John perguntou pro professor se o investimento seria na escola, e o professor confirmou. Mesmo assim, disse que primeiro teria que avaliar os alunos. Como não havia muitos investidores por ali, ele teria espaço de sobra para negociar. John disse que queria investir, mas com a condição de que fosse o próprio professor a avaliar os alunos que receberiam os investimentos. O professor pediu para ele não brincar com isso, lembrando que sabia da situação financeira da família dele. Joana, bem confiante, mostrou a conta bancária dela para o professor, pedindo que ele contasse quantos zeros tinha ali. Ele ficou em choque ao ver que ela tinha 15 milhões na conta. Curioso, perguntou de onde ela tinha tirado tanto dinheiro. A protagonista respondeu que tinha investido em criptomoedas, moeda estrangeira, e ainda juntado o que ela mesma tinha ganhado. Era muita grana. O professor ficou num estado de negação pensando, como assim? Eu tenho uma aluna milionária?
Yuan então propôs que o professor o acompanhasse nessa jornada, garantindo que no futuro eles iam viajar pelo mundo e ele teria uma vida cheia de luxo. No final do vídeo, ele ia perguntar pra galera de que time eles eram. Mesmo sendo uma história com harém, Joanna ficou com vergonha. O professor pediu pra ele parar de falar besteira, dizendo que sabia que empreender na universidade raramente dava lucro e que era melhor pensar direito nisso. Joanna respondeu, cheia de firmeza, que já tinha tomado a decisão, queria contribuir com o crescimento da universidade dela. O professor por um segundo se pegou pensando como seria se eles tivessem saído juntos, mas logo afastou esse pensamento, afinal, ele era o professor dela, não podia pensar nessas coisas. Disse que depois falaria com a gerente e ela resolveria com ele. John se despediu, pedindo para ela se alimentar bem, já que ele ia precisar dela depois. Foi quando recebeu uma mensagem da Shen mostrando o café que ela mesma tinha feito. Ele respondeu dizendo que mais tarde daria um treinamento para ela. Enquanto isso, uma garota chamada Xiao, parceira de Yuan no curso de comércio internacional, não parava de pensar nele desde que soube que a família dele tinha falido. Achava que ele devia estar fazendo vários bicos para pagar a mensalidade. As amigas dela chegaram contando uma fofoca. Uma delas estava saindo com a colega de quarto do Yan, que aliás era justamente aquela garota bem na frente delas. Ela pediu pra não falarem alto, porque sabia que o cara vivia negando isso. Era melhor do que sair com o próprio Yan, que só faria ela perder dinheiro. A amiga pediu pra ela baixar a voz, e foi aí que Shen Yuan apareceu, olhando pro celular. Devia estar indo pra algum bico, já que era nessa época que os restaurantes abriam. As meninas ficaram curiosas para saber que tipo de trampo um ex-milionário andava fazendo. Elas acharam aquilo meio maldoso, mas a amiga mais direta logo foi falar com Yuan, querendo saber por que ele andava sumido. Perguntou se ele estava ocupado com algum bico e disse que, se ele quisesse, ela podia ir ajudar. Ela pensava em que tipo de coisa ele poderia estar metido, mas como sabia que a amiga gostava dele, não ia dar muita moral, só ia tirar um sarro. Aí disseram que ele estava trabalhando numa cafeteria, perguntaram se queriam ir lá com ele. Se topassem, ele até preparava um café especial. Quando chegaram lá, Chen e Menlin estavam conversando sobre algumas coisas. Os colegas de Yuan acharam elas super bonitas, pareciam modelos de revista, cheias de estilo. Yuan se aproximou todo confiante, se fazendo de galanteador. Um deles perguntou por que ela tinha trazido os colegas pra lá, e Joanna, meio com ciúmes, respondeu que os encontrou na rua e quis levá-los ali. Ela também pediu pra Xiao pegar os pedidos e que fosse ele mesmo quem fizesse o convite. Os três ficaram super envergonhados, perguntaram por que chamavam Yuan de chefe. Ele não era funcionário? Como podia ser o dono? Xiao disse que era melhor não perguntarem nada. Os outros acreditaram e saíram correndo, morrendo de vergonha. Pensaram, como assim? Ele ainda é rico e tem uma mulher tão linda do lado dele? Menlin perguntou por que tinham ido embora falando alto daquele jeito. Yuan respondeu que talvez fosse medo de ver duas gatas daquele nível. Menlin aproveitou o elogio para tentar dar em cima dele. Chen entregou o café que tinha feito e Yuan elogiou ela. Menlin achou ele bonito demais. Cursory, por outro lado, começou a querer um relacionamento assim também. Ela perguntou qual era a altura dele. Yorn tinha 1,82 e pesava 72 quilos. Emlyn ficou impressionada. Ele estava meio abaixo do peso porque vinha gastando muita energia ultimamente. Lin sorriu e disse que ele precisava malhar mais, ganhar uns 7 a 10 quilos de músculo. Yuan logo entendeu que ela queria era que ele se inscrevesse na academia dela. Ela disse que ele não ia se arrepender, mas como já passava das 17 horas, ele precisava voltar para a aula. Se despediu de Shen, piscou para ela e ainda deu uma desfilada. John pensou que mais cedo ou mais tarde faria dela sua namorada, do jeito que ela mexia com ele. Joanna disse pra Chen que daria um treino especial no segundo andar, como a habilidade dela de organizar os horários era ótima. Ela merecia um treino extra. Quando ficaram a sós, ele começou a beijar ela. Lá embaixo, o funcionário ouviu o barulho e pensou, que tanto movimento é esse lá em cima? Ao ouvir os gritos da Chen, ele logo entendeu e colocou uma placa de fechado por enquanto. Nesse meio tempo, Menlin voltou porque tinha esquecido a bolsa. O funcionário, meio sem graça, nem respondeu direito. Quando ela foi pegar a bolsa, ouviu os gritos da Chen e ficou curiosa. Decidiu esperar mais alguns minutinhos. Aparentemente, Yuan ainda não tinha terminado o que estava fazendo. Ela ficou impressionada com a resistência dele, mesmo sendo tão magro. Começou a desejá-lo também e gritou pro funcionário que se veriam da próxima vez.
Queria que os dois ouvissem aquilo e ficassem ligados. Aquilo deixou Yuan ainda mais animado. Na escola, o professor falava com a secretária que Joanna queria investir no projeto. Ela perguntou se ele tinha como confirmar os fundos. O professor respondeu que viu com os próprios olhos. Ela tinha 10 milhões na conta. Isso deixou ele com a pulga atrás da orelha. Será que esse dinheiro era dos pais dela? Mas a professora garantiu que era dela mesma e que ela tinha controle total. Nesse caso, eles nem precisavam mais da ajuda de empresas de fora. Ele mandou chamar Yuan direto pro escritório porque queria trocar uma ideia cara a cara com ele. A professora comentou com ela que eles podiam ser mais educados. Afinal, ela sabia que, além de aluno da escola, ele também era um investidor e parecia que queriam se aproveitar disso para forçar ele a abaixar os preços. Tudo estava pegando fogo quando John recebeu uma ligação do professor bem no meio do que ele estava fazendo, e o professor contou o que o diretor estava planejando. Joanna, claro, não ia ser manipulada fácil assim. O professor pediu para ela ativar o Viva Voz, e então a própria Stella apareceu na chamada, dizendo que estava cheia de projetos de investimento e que só veria o cara quando tivesse tempo. Assim que terminou de falar, ela desligou na cara dele antes mesmo que o gerente dissesse qualquer coisa. O professor ficou chocado com o jeito da Joan. Sabia que o projeto era urgente e que os superiores iam cobrar explicações a qualquer momento, então pediu para a professora chamar Joan para jantar. Ela aceitou, meio nervosa, depois de ver a mensagem que o professor mandou. Ele sabia que precisava garantir controle sobre o investimento. Shane soltou logo que, se ele estava tão ocupado, então podia ir embora agora. Disseram que jantariam juntos outro dia. John achava que ela era muito gentil, diferente da Min, que ficava com ciúmes de tudo. Aliás, falando nela, ele recebeu uma ligação chamando ele pro campo de esportes. John pensou que era para algum encontro especial, mas ela acabou confessando que estava menstruada e por isso não procurou ele nos últimos dias. Só que, claro, se ele quisesse, isso não era exatamente um problema. Mesmo assim, ele decidiu parar e pensou que a saúde dela vinha primeiro. Ele podia esperar, até porque tinha mais 3 garotas no rolê. Min ficou tocada com isso, deu um beijinho nele por ser tão legal e perguntou como ia ser entre eles agora. Ela queria resolver tudo de uma vez. John achou perigosa aquela pergunta, mas o tempo que passou com Min fez os sentimentos dele crescerem de verdade. Então ele respondeu que sim, eles estavam juntos. Sim, eram namorados. Isso deixou Min super feliz, e ela também disse que era óbvio que era só dele. John confirmou e por dentro achava que não estava mentindo. Afinal, as outras garotas ainda não eram namoradas dele. Pelo menos, ainda não. Como ele estava se comportando bem, Min disse que ia dar uma recompensa, mas John contou que também tinha um presente para ela. Disse para ela escolher entre alguns carros. Ela ficou surpresa e falou que era muita grana, já com as bolsas e outras coisas que ele já tinha comprado para ela, mas estava feliz. John respondeu que ela não precisava se preocupar em economizar. O dinheiro dele já estava decidido. Como ela mal saía da escola, primeiro compraria uma casa para ela e o carro ele compraria mais tarde, quando fosse preciso. Por enquanto, pediu que ela descansasse por causa da menstruação. No dia seguinte, Joan estava indo buscar umas coisas dela quando Emmeline fez uma videochamada chamando ele de magrelo e pedindo para ele passar na academia onde ela estava. John, curioso, perguntou o que era aquela roupa e ela mandou na lata. Se ele achava que estava indecente, era porque ele era homem e tava vendo coisa onde não tinha. Aquilo só mostrava que ele tava pensando besteira. Pelo jeito, ela já tava ganhando confiança nele. John achava que logo ela ia cair nos encantos dele. Enquanto isso, uma garota chamada Wenting viu Mlin animada e perguntou o que tinha deixado o treinador tão feliz tão cedo. Mlin respondeu que era por causa de uma amiga, mas Wenting insistiu para ela contar. Como os outros alunos ainda não tinham chegado, Mlin resolveu fofocar sobre Yuan, dizendo que ele era o sugar daddy de uma das amigas dela, sem dizer quem era, claro. Wanting ficou curiosa, com um pouco de ciúme. Pensava que se o cara tinha tanta grana, devia ser velho. Mas Mlin corrigiu. O cara era alto, bonito e novo. Wanting perguntou se a amiga dela era muito bonita também, porque pra pegar um cara assim, tinha que ser fora do comum. Mlin disse que ela não era tão diferente da amiga, cada uma com
suas qualidades. Foi quando ela recebeu uma mensagem do Yuan dizendo que ia visitar uma propriedade e que passaria na academia para buscá-la. Isso deixou Mlin super animada. Ela contou para Wanting que iam para Green City ver um imóvel do Yuan. Wanting entendeu a jogada e percebeu que Mlin queria tirar o cara da amiga, mas não a culpava. Ela mesma faria o mesmo. Outro treinador chamou Mlin para sair antes dos outros alunos chegarem, mas ela ignorou ele, com cara fechada. Quando viram um carrão chegando, ele logo reconheceu o modelo, e quando saiu do carro, quem era? Joan, a ex de Wanting. Na hora, ela ficou pálida. Joan agora estava cheio da grana, e mesmo assim ela não tinha deixado quase nada para ele. Em choque, Wanting recebeu uma mensagem de Sus, o sugar daddy dela, chamando ela para ir na casa dele à noite. Ela ficou irritada. Como ele se atrevia a falar com ela daquele jeito sem comprar nada antes? Acabou bloqueando ele, pensando que talvez ainda pudesse reconquistar Joan. Afinal, eles já foram apaixonados. Só restava saber se ainda havia espaço no coração dele, já que ele estava cercado de garotas lindas. Seria demais se mais uma entrasse pro time. Dentro do carro, Mlin elogiava o tamanho do carro do Yuan, soltando umas indiretas sobre tudo que poderiam fazer ali dentro, mas Yuan não entendeu, ou fingiu que não entendeu, e falou que queria mesmo era jogar tênis com ela. Uns 30 minutos depois, eles chegaram no lugar e foram direto pro ponto, assinar o contrato e ver a casa. O funcionário que os atendeu percebeu que eles não eram um casal, mas mesmo assim não conseguia tirar os olhos do corpo da garota. Era muito chamativo. Ele se pegou pensando em como existia tanta diferença entre mulheres como ela e outras mais normais. Começou até a se sentir meio mal. Mulheres com aquele corpo e aquele rosto conseguiam tudo o que queriam com facilidade. Mesmo assim, ela tava ali, ganhando uma baita mansão. Mlin logo soltou que achou a casa linda e que se pudesse viver ali, seria tudo pra ela. Era por isso que precisava conquistar Yuan. A menina começou a contar tudo sobre a casa, o tamanho, os detalhes. E o sistema logo deu um aviso: parabéns por adquirir seu primeiro imóvel. Com isso, vinham 20 milhões destinados só para decoração. Yuan achou aquilo insano. A mansão custava 10.000 unidades e ele ganhava 20 milhões só para decorar. Mas, como era o sistema que mandava, ele não tinha escolha. Perguntou à funcionária se ela conhecia alguma empresa de design confiável. Ela respondeu que sim, que em Green City tinham várias boas opções e que mandaria os contatos mais tarde. Mlin pediu para tirar umas fotos e gravar uns vídeos para postar no Insta. John aceitou, contanto que o rosto dele não aparecesse. Ficou curioso e perguntou quantos seguidores ela tinha. Ela respondeu que 50.000. Ele perguntou se a maioria era de fãs locais e ela disse que sim, que muitos eram caras como ele. Yuan respondeu em tom de brincadeira e Mlin disse que não era bem assim. Eles só viam as versões normais das fotos dela, mas ele, o Yuan, podia ver as versões especiais. John pediu o arroba dela e disse que conhecia um bar tranquilo que seria legal visitarem. Perguntou se ela queria voltar para a academia e ela respondeu com outra pergunta: para onde mais a gente poderia ir? John tentou convencê-la, mas Mlin se fez de difícil. Ele ainda lembrava do que tinha rolado com Chen Yan no dia anterior e acabou dando uma segurada. De repente, ela disse a ele que isso fez ele ficar mais próximo dela, já que ele tinha ficado ouvindo tudo por tanto tempo e não pagou nada. Ela mandou ele não se preocupar tanto com Chen, mas ele respondeu que nem pensasse nisso. Afinal, ele sabia que, se a visse daquele jeito, Yuan não ia gostar dela. Então ela achava que isso só ia fazer ele querer ainda mais. Ela estava disposta a esperar, certa de que depois de tanto esforço, Joanna a valorizaria, e seria nesse momento que ela conseguiria dominá-lo. Quando voltaram para a academia, ela se despediu, dizendo para ele ir até a academia dela quando tivesse tempo. Joanna, sorrindo, respondeu que ia pensar nisso e que na próxima vez poderia ser legal eles jogarem basquete juntos. Ao voltar, ela foi surpreendida por alguém à sua espera. Era o gerente do ginásio, Gong, que estava reclamando porque ela havia faltado à aula de um aluno pela manhã, o que violava o contrato. Ela explicou que tinha um compromisso pessoal, mas que reembolsaria a senhorita Tink, que foi quem contou sobre a falta. Isso fez Menin começar a desconfiar de tudo. Sabia que Gong ficaria irritado, pois, como gerente, ele não poderia fazer nada contra ela, que era uma treinadora de sucesso na academia, supervalorizada pelo dono. Além disso, ela não podia deixar pessoas insignificantes tentarem mandá-la.
Mais tarde, na universidade, o comitê foi falar com o diretor sobre aquele tal investidor. Eles precisavam saber mais sobre ele, pois não podiam agir de forma negligente com o investimento. Por isso, naquela tarde, iriam visitá-lo. No dormitório de Yuan, seu amigo estava se vangloriando de estar conversando com Yu Pen já há um tempo, e achava que logo ela cairia de amores por ele. Mas, quando olhou as mensagens, viu que ela mal respondia e ele não entendia como ele tinha ficado tanto tempo sem fazer nenhum progresso. O amigo sugeriu que fosse melhor ele agir logo, e Yan, com confiança, respondeu que sim, ele sabia o que fazer, sabia que conseguiria. E seu amigo estava começando a acreditar que os esforços dele estavam valendo a pena. Nesse momento, alguém bateu a porta. O amigo perguntou quem estava ali, mas logo percebeu o erro e os convidou educadamente para entrar. Ele pensava que os líderes da escola vinham cobrar algo, achando que Yuan tinha se metido em alguma encrenca. Quando perguntaram a Champagne se sabia de algo, ele inventou que o dinheiro de Yuan vinha de uma fonte ilegal e todos estavam prontos para levá-lo à delegacia. No entanto, muitos acharam que aquilo era apenas uma piada. Champagne, no entanto, tinha a esperança de que fosse verdade. O professor os recebeu e, com uma postura tranquila, cumprimentou a secretária KK. Mais tarde, no jantar, Kong, o secretário, perguntou sobre as condições de Yuan, e Joanna respondeu que, claro, não causaria nenhum dano à escola. O que ele queria era ter controle total sobre as decisões de quem investir e quanto investir. O outro cara, irritado, gritou dizendo que isso não seria permitido. Kong, surpreso, falou que a Secretaria de Educação e a escola sempre devem considerar as taxas de sucesso dos alunos que recebem apoio. Joanna então respondeu que, sem os fundos, todo o resto era inútil e que ele seria o responsável por isso, afinal queria gerar lucros para todos, alunos e a universidade. Ele explicou que seu pai o ensinou a lidar com esse tipo de situação e que no futuro precisaria de profissionais para ajudá-lo a gerenciar o império que estava prestes a construir. Joanna sabia que, com o tempo, ele teria que se aliar aos melhores da universidade para levá-los ao topo. Tudo isso ele pensou enquanto olhava para Kong, que em seguida comentou sobre a reunião com os líderes da educação. Depois de tudo resolvido, os dois saíram. A professora, que não bebia, ficou responsável por levar o protagonista até o quarto dela. Ele ficou surpreso com o tamanho do carro novo dela e agradeceu pelo favor. No caminho, ela recebeu uma ligação da irmã dizendo que não poderia ajudá-la com a mudança, mas que daria um jeito. Joanna perguntou se ela estava pensando em mudar de casa, já que o contrato do apartamento dela estava para vencer. Ela e sua irmã estavam planejando se mudar para outro lugar. Joanna ofereceu ajuda, mas ela hesitou, dizendo que seu carro era grande o suficiente e não queria incomodá-lo. Ele insistiu, dizendo que não era nada demais, e ela acabou aceitando. Nesse momento, ela percebeu que talvez Joanna tivesse intenções com ela, principalmente pelo presente que ele tinha dado. Para tirar a dúvida, ela perguntou diretamente a ele, e ele confirmou que o presente era genuíno, mas ele disse que agora não faltava dinheiro para ele, e que podia dar muito mais. Ela ficou um pouco surpresa com a resposta, e ele se corrigiu rapidamente, dizendo que, na verdade, ele a respeitava muito. O professor queria esclarecer tudo de uma vez, mas Joanna pediu para ele não dizer mais nada por enquanto. Ele não iria desistir. Mais tarde, quando Joanna pensou em voltar para o quarto, a professora deixou o carro ali e disse que, no dia seguinte, ela viria buscá-lo. Antes de partir, Joanna pegou as chaves do carro e, enquanto se aproximava para dar um beijo no rosto dela, tudo isso foi registrado em